Olá pessoal, tudo bem? Professor Gilberto, estarei falando aqui para vocês sobre a correção de função quadrática. As atividades que vocês tinham sobre função quadrática, elas começavam lá na página 135. Você tinha a questão número 15. E essa questão número 15, ela dizia assim, ó, considere as funções cujas leis de formação estão apresentadas. Aí você tinha 4 funções e 2 perguntas. A primeira pergunta, determine os zeros de cada função e depois quais são as coordenadas do ponto de interseção do gráfico de cada função com o eixo y, o eixo vertical. Bom, então são 2 atividades que você precisava ter feito para cada função. Então eu comecei aqui anotando a função f de x. A função f de x, ela era assim, f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 15. Para você obter os zeros, você precisava condicionar a função igual a zero. Então, eu escrevi menos x ao quadrado mais 8x menos 15 igual a zero. Aí a função, ela passa a ser uma equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, o que você precisa? Da fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, tá? X igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Alguns fazem o cálculo que está aqui dentro do radical separado, chama de delta, mas isso daí é a mesma coisa, tá bom? Então, para esse caso, o valor do a é menos 1, o b é 8, o c é menos 15. E eu vou substituir, né, o a, o b e também o c. Fazendo a substituição, eu fico com essa expressão, tá? Calculando, ó, aqui dentro do radical, 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 15 é 60. Vai ficar negativo com o jogo do sinal. 64 menos 60, isso é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí você vai fazer um cálculo com o sinal positivo, menos 8 mais 2, e 1 com o sinal negativo. Tá bom? Menos 8 mais 2 vai ficar menos 6, que dividido por menos 2, isso é igual a 3. Menos 8 menos 2 é igual a menos 10, dividido por menos 2 vai ficar positivo 5. Então, esses são os zeros. E a interseção do gráfico da função com o eixo y, não é necessário cálculo, basta você observar o coeficiente c. Então, olhando na expressão, tá? O coeficiente c aqui é menos 15, e aí você escreve, né, o ponto que é a interseção do eixo y com da função, né, do gráfico da parábola com o eixo y, que é 0 em x e menos 15 em y. Repetindo, esse menos 15, aonde que eu observo o coeficiente c, tá bom? Da função, que é esse terceiro aqui, que ele não vem acompanhado de nenhuma letra, tá bom? O a é menos 1, o b é 8 e o c ele é menos 15. Então, esse procedimento ele é feito em cada uma das funções. Na próxima, que eu anotei, g de x igual a 3x ao quadrado menos 6x menos 9. Né? Então, nesse caso, eu observei que os coeficientes, todos eles são múltiplos de 3. Então, eu dividi por 3 para trabalhar com números menores. Tá? Poderia ter feito sem fazer essa divisão também. Então, uma vez que eu tenho a equação simplificada, o a aqui é 1, o b é menos 2, o c é menos 3, fórmula de Bhaskara, faço a substituição e em seguida faço os cálculos. Menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12, jogo do sinal vai ficar positivo ambas as parcelas, então 4 mais 12 é 16 e raiz quadrada de 16 é 4. Feito isso, calculo com o sinal positivo e também com o sinal negativo. Positivo eu anoto 2
mais 4, que é 6, dividido por 2 é 3. Negativo vai ficar 2 menos 4, igual a menos 2, que dividido por 2 vai ficar menos 1. E por último, eu anoto aqui as coordenadas do ponto de interseção do gráfico com a função, que vai ser 0 e menos 9. 0 e menos 9. E aí, o próximo item, tá? A próxima função, m de x igual a menos 10x ao quadrado. Então, para calcular os zeros, faço o mesmo procedimento, pego a função igual a zero. Nesse caso, a equação do segundo grau ela é incompleta, não tem b nem c, os coeficientes. Então, resolvendo essa equação, isolando o x, eu encontro que x ele é igual a zero. A interseção, preciso olhar, como eu já havia dito, o coeficiente c, que nesse caso não tem, se não tem, ele é zero. Então, as coordenadas do ponto de interseção do gráfico com o eixo y é 0 e 0. 0 em x, 0 em y. Ou seja, esse gráfico passa na origem do sistema. A próxima função, tá? Determinando os zeros, igualo a zero, que a função passa a ser uma equação. Essa equação é a equação também incompleta, não tem o valor do c. Nesse caso, nem utilizei a fórmula de Bhaskara. Eu fiz aqui uma decomposição, uma fatoração da equação. Fazendo aqui essa fatoração, encontro que x é zero, ou menos x sobre 8 mais 1 é zero. Resolvendo a segunda equação, eu encontro o valor de 8. Então, esses são os zeros. Zero significa aonde que o gráfico toca o eixo x, o eixo horizontal do sistema. E aí, a intersecção do eixo, lembrando que eu preciso olhar no coeficiente c, que nesse caso é zero. Tá? O coeficiente c é zero. Então, o ponto de interseção terão coordenadas 0 e 0. Na próxima questão, que é a questão número 21, a questão pede o seguinte: sem construir o gráfico, determine as coordenadas do vértice da parábola da função dada por. E aí nós tínhamos 5 funções. Para encontrar o vértice, é um ponto, o vértice é um ponto, ele é composto por dois números, que nós chamamos de duas coordenadas, a coordenada x e a y. Então, precisamos calcular cada uma. Para calcular a x, nós utilizamos essa fórmula, eu já havia comentado com vocês, menos b sobre 2a. Observa aqui os valores, menos b é menos 2 e o a é 1. Substitui, faz o cálculo, nesse caso dá 1. Uma vez que eu encontrei o valor de x, eu vou substituir para encontrar o valor do y. Substituo na função. Então, fica 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 5. Então, aqui 1 menos 2 vai ficar menos 1. Menos 1 mais 5 vai ficar 4. Então, essas são as coordenadas do vértice. O x, 1 e o y, 4. E o mesmo procedimento eu fiz no item B. Utilizei a fórmula, menos b sobre 2a. Substituí e calculei. Depois, tendo o valor de x, eu uso ele para encontrar o valor do y. Basta eu substituir na função. Substituo, faço os cálculos e, nesse caso, encontro menos 4. Então, o vértice do gráfico, da parábola, nesse caso dessa função quadrática, tem coordenadas menos 2 e menos 4. O próximo item, o item C, a função é h de x, igual a menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 1. Utilizo a fórmula para encontrar a coordenada x. Menos b sobre 2a, o b é menos 4, o a é menos 2. Substituindo e calculando, encontro x menos 1. Com esse x menos 1, eu encontro o valor do y. Basta substituir na função. Substituo, calculo a potência, a multiplicação e, por final, a adição e subtração, encontro 9. Então, o vértice tem coordenadas aqui, menos 1 e 9. No item D, a função é m de x igual a menos 2x ao quadrado menos 3. Fazendo as substituições para encontrar
x menos b sobre 2a, o b é 0, o a é menos 2, substituo, né, fazendo a divisão, qualquer 0 dividido por qualquer número sempre vai ficar igual a 0. Então, o x é 0. Com x0 encontro o y, substituo e encontro menos 3, e as coordenadas é x0, e o y menos 3, coordenadas do vértice dessa função. Depois ainda, a função n de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 8. X do vértice, menos b sobre 2a, o b é 5, então ficou menos 5 sobre 2 vezes 1, que o a é 1. Ou seja, nesse caso, ele ficou uma fração, menos 5 sobre 2. Não tem problema nenhum, vou substituir essa fração lá na função, anoto menos 5 sobre 2 ao quadrado, mais 5 vezes menos 5 sobre 2, menos 8. Nesse caso, eu precisei igualar os denominadores, depois de calcular a potência e multiplicar. Igualo os denominadores, tá? Multiplico por 2 e por 4, eles ficam todos iguais a 4, depois eu calculo 25 menos 50 é menos 25, menos 25 com menos 32 vai ficar menos 57 sobre 4. Então, as coordenadas do vértice da parábola dessa função é menos 5 sobre 2 e menos 57 quartos. A próxima questão que eu propus para vocês foi a questão número 27. Essa questão dizia a seguinte: a seguir é apresentada a lei de formação das funções h, f, g e m. Determine se o gráfico de cada uma dessas funções possui ponto de máximo ou ponto de mínimo. Depois escreva as coordenadas desse ponto. Então, veja lá. Para saber se esse ponto de máximo ou mínimo, ele é máximo ou mínimo, você precisa olhar na função no coeficiente a. Se o coeficiente a ele for positivo, significa que ele é um ponto de mínimo. Se ele for negativo, ele é um ponto de máximo. E esse ponto de máximo ou ponto de mínimo, ele é exatamente o ponto de vértice da parábola. O x você encontra com a relação menos b sobre 2a, e o y você substitui o x na função e você encontra ele. Então, o primeiro passo é a determinação das coordenadas do vértice. O x menos b sobre 2a, substitui os coeficientes, encontra o valor, substitui na função, encontra o valor do y. Então, menos 1 e menos 4 são as coordenadas do ponto de mínimo. Mínimo por quê? Porque o a é 4, ele é positivo, com cavidade voltada para cima, então ele admite um ponto de mínimo. Depois, o b, f de x igual a menos 5x ao quadrado. Encontra as coordenadas do vértice, o x do vértice menos b sobre 2a, e o y substituindo, vai ser 0 e 0. Ele é um ponto de máximo, por quê? Porque o a é menos 5, ou seja, negativo com cavidade voltada para baixo, e a função admite um valor máximo, um ponto de máximo. Depois, o item C, nós temos a função g de x igual a 7x ao quadrado mais 6x mais 5. Preciso encontrar as coordenadas do vértice. Faço o x através de menos b sobre 2a. Substituo os coeficientes e encontro menos 3/7, uma fração. Essa fração vou substituir na função para encontrar o y. Faço a substituição, igualo os denominadores, calculo a adição e subtração das parcelas e encontro 26/7. Então, menos 3/7 e 26/7, ele é um ponto de mínimo, porque o a ele é positivo, com cavidade voltada para cima, e a função admite um valor mínimo, que é a curva, tá? É o ponto de virada do comportamento dos dados dessa função. 27, o item D, nós temos a função m de x menos 6x ao quadrado mais 8x mais 4. Encontro x do vértice, y do vértice, em seguida eu obtenho
2 terços e 20 terços, ele é um ponto de máximo. Por que ponto de máximo? Porque o A ele é igual a menos 6, ou seja, com cavidade voltada para baixo, e a função admite um valor máximo. Bom, depois dessa questão, tínhamos também a questão número 32, que dizia assim, ó, considere um retângulo cujas medidas das dimensões em centímetros são dadas por x e menos 2x mais 16. Nós temos duas perguntas. A primeira, letra A, determine o valor de x de maneira que a medida da área do retângulo seja máxima. Bom, área de retângulo, isso me leva a concluir que eu preciso multiplicar suas dimensões, x e menos 2x mais 16. Fazendo a multiplicação, deixei aqui indicada, e encontro uma função que representa a área. Bom, pede o x, né? O x de tal maneira que essa área seja máxima. E de fato, como o A ele é negativo, com cavidade voltada para baixo, a função ela admite um valor máximo. Então, utilizo a relação menos b sobre 2a, substituo os coeficientes e encontro 4. Além dessa pergunta, pede-se que determinemos quais são as dimensões, já que você conhece o valor do x. Uma dimensão é x, então nós temos 4 centímetros. A outra dimensão é menos 2x mais 16. Substituindo, 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 16 menos 8, que é igual a 8. E assim encerra-se o comentário sobre essas questões envolvendo funções quadráticas. Espero que tenha entendido, que você faça as adequações necessárias para o avanço na aprendizagem. Até logo, obrigado.